Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Imob Podcast, o seu guia que te conduz para as melhores oportunidades do mercado imobiliário. Eu sou a Daísla Oliveira e estou aqui hoje com o Daniel Marques, que é o idealizador, o host desse podcast, e eu vou conversar um pouquinho aqui com ele para ele contar da sua trajetória, um pouco da sua história e por que Imob Podcast. E aí, Daniel, antes da gente entrar um pouquinho na história do podcast, fala pra gente sobre a sua história, como que você chegou até aqui. Bom, vamos lá, né? O Imob Podcast está nascendo aí hoje e eu quero agradecer primeiro, né, a Daísla por prestar esse serviço de ser host aqui comigo nesse primeiro momento, né, para a gente apresentar para você qual que é a nossa proposta, né? E tudo isso partiu de uma transição de carreira que eu fiz há um tempo atrás. Fui me especializando no mercado imobiliário. As coisas foram ganhando grande volume, até que um dia fui convidado a fazer uma entrevista falando mais de transição de carreira, né? Saí da construção civil e fui parar no mercado imobiliário. E dali surgiu a ideia de criar um podcast especializado na comunicação daquilo que o mercado imobiliário, através das imobiliárias e dos corretores, às vezes não comunica com os clientes. Fui especializando é, na área do mercado imobiliário e vi que é muito mais amplo do que só aquele desejo de obter um bem imóvel. Eu acho que o brasileiro hoje falta muita informação e uma conscientização de ganho patrimonial, que é o que dá uma grande segurança para qualquer cidadão e também para qualquer nação, né? A nação que quer ser próspera, ela tem que saber cuidar dos ativos. E isso é uma coisa que parece que o Brasil tem engatinhado e na nossa própria vida, né, essa organização que a gente não ganha, às vezes no berço, de criar uma estratégia, de crescer o patrimônio imobiliário da família. Daniel, dos últimos anos, né, com a era digital, o crescimento dos influenciadores, a gente vê muito algumas figuras demonizando os imóveis, né, o investimento imobiliário. E hoje a gente tem muito conteúdo para corretor. Os corretores conseguem ter treinamentos de vendas, como captar clientes, e o comprador, aquele cidadão que deseja aumentar seu patrimônio, deseja fazer um tipo de investimento, ele não tem essas informações. Então, o Imob Podcast, ele vai atender esse público ou ele é voltado também para o corretor? Como que vai ser isso? É, a ideia do Imob Podcast é engraçado, né? Como que o corretor de imóveis, a imobiliária, está tão ligado à palavra imob. Parece que você fala de imóvel, fala de corretor. Mas, na verdade, o intuito do Imob Podcast é ir ao cliente final dessa cadeia, né? É o investidor, é a pessoa que está querendo comprar o primeiro imóvel, é falar sobre quais os benefícios fiscais a pessoa física e a pessoa jurídica pode ter, como fazer uma alavancagem de capital utilizando os bens que a família já possui. É um conteúdo voltado para quem quer aprender a investir bem no mercado imobiliário. Claro, esse conteúdo eu fui aprendendo ao longo dos anos com os clientes bem-sucedidos que nós fomos atendendo, com os construtores, empresários que investem no mercado imobiliário e todo o sistema de contabilidade, jurídico, todo o aporte de conhecimento que, através da minha imobiliária e através da minha experiência como corretor, eu fui adquirindo. Então, a ideia é convidar essas pessoas especializadas no mercado imobiliário, pessoas que já conquistaram,
né? Porque demonizam muito a casa própria, mas é o sonho de toda pessoa, a casa própria, e pessoas bem-sucedidas têm casas próprias de outras pessoas que pagam aluguel para morar naquelas casas. Então, o intuito do Imob Podcast é muito mais informar. Informar sobre o mercado, informar sobre taxa de financiamento, consórcio, aquisição direta, aquisição por permuta. Nós temos uma infinidade de assunto que atinge você, que às vezes está procurando dicas de como comprar melhor e não está recebendo isso de uma forma direta ou especializada do seu corretor de imóvel, da imobiliária que está te atendendo. E isso é muito importante, Daniel, porque ajuda a pessoa na tomada de decisão. Quando eu fui comprar o meu primeiro imóvel, 2 anos atrás, eu fui fazer uma visita, fui naquela, quem compra terra não erra, teve uma oportunidade. E você acredita nisso, que comprar terra não erra, é jogo certo? Existe como você errar na compra de um imóvel? Bom, existir como errar, existe. Principalmente porque a avaliação do imóvel, a avaliação do preço que você está pagando naquele momento, ela é muito importante. Além disso, a forma como você vai adquirir. É muito interessante porque a gente aprende nos cursos que imóvel, apesar da gente sempre tratar, né? Quem compra terra não erra. O sonho da casa própria. As pessoas sempre tratam imóvel com um objeto. Mas, na verdade, a coisa principal, o detalhe principal que o corretor de imóvel tem que prestar atenção para dar uma boa consultoria é que é um negócio de pessoas. Então, entender a história, entender o perfil social daquela pessoa que está adquirindo, entender o patrimônio para indicar qual a melhor opção de compra é mais importante. Por exemplo, você adquirir o imóvel só porque tem que realizar aquele sonho para sair e fugir do aluguel, às vezes você começa a pagar muito mais do que você pagaria num aluguel e na aquisição de um outro imóvel, né? Então você, ao longo do tempo, você pode acabar perdendo dinheiro se você não soube investir na compra correta. Então é, é um estudo individualizado, ele não é geral. E essas frases feitas, elas são isso, né? Quem compra terra não erra. Então quer dizer que se eu comprar do lado de uma barragem que está para ceder uma fazenda, sem a informação disso, eu não vou estar errando, né? E eu acho que essa questão dos ditados populares vem muito de uma sabedoria popular que é muito válida. Investir em imóvel é o investimento mais seguro do planeta, né? Daqui a pouco, né, a tecnologia, o Elon Musk está vendendo terreno para a gente na Lua. Aí talvez vai ter um outro mercado imobiliário para se tratar, mas por enquanto, no planeta Terra, investir em imóvel é o investimento mais seguro e muitas vezes o mais rentável. Muitas vezes mais rentável. Eu senti falta, né, da parte do corretor que me atendeu, esse conhecimento mesmo, sabe, de consultoria. A gente vê principalmente nessa época de final de ano, todo mundo querendo bater as metas que não foram atingidas em 2024 no mês de dezembro. E aí compra uma excelente oportunidade, mas falta exatamente isso, esse direcionamento. O que é melhor para você? Tentar entender o cenário. Quando a gente foi lá aprovar a ficha do financiamento bancário, falou, qual tabela você vai preferir? A tabela saca ou price? Na época, como assim? Eu não tinha esse conhecimento. E eu fui lá no bom e velho Google, qual era a diferença, mas assim,
a informação está lá solta, mas eu senti falta dele conduzir, me orientar, de saber o que é melhor para a minha situação. Então, se na época eu tivesse um canal como esse, como Imob Podcast, onde eu pudesse assistir um vídeo, uma entrevista de alguém que passou por uma situação semelhante, alguém que tem o mesmo perfil, claro, né, toda a história de vida ela é única, mas a gente consegue, né, pegar algumas dicas, insights, aprender com a sabedoria e os acertos também de outras pessoas e não cometer o mesmo erro. Isso talvez teria me levado a outras decisões. E então, assim, é extremamente muito importante. E para quem, Daniel, não é o Imob Podcast? Daí, antes de falar para quem não é o Imob Podcast, eu quero te dar uma dica na hora de escolher corretor de imóvel. O corretor de imóvel, ele muitas vezes se assemelha muito ao comportamento de um gerente de conta bancária. O gerente de conta bancária te trata super bem, né? Mas você tem que comprar algum produto. Você tem que comprar algum seguro, você tem que comprar. O corretor de imóvel que força demais essa venda, força demais essa decisão, ele está muito mais preocupado com a comissão dele do que se você está fazendo um bom investimento. Nós, brasileiros, nós temos a tendência de ser mais emocionais. A gente tem mais a tendência de ceder aos desejos, né? O Brasil é o país do futebol e do carnaval, né? A gente não é reconhecido pela boa e segura economia. A nossa economia vive transitando. A gente vive em crise. Mudou o viés ideológico, mudou os desejos, mudou o rumo de tudo. Então, o bom corretor de imóvel, ele consegue perceber que se ele cuida bem de um cliente e ele tem ganho patrimonial, esse cliente vai acabar fazendo mais negócios com ele. O duro é quando você pega um corretor que está ali, ó, precisando fazer uma venda, para bater a meta dele no mês, aí você vai na sua agência bancária, o agente bancário que vai te atender ali, o seu gerente de conta está precisando bater a meta dele do mês, e você acaba comprando a tabela price, do jeito que for, porque tem muita carga emocional ali, e sempre usando como justificativa o seu desejo e não a sua razão. Então, quer conhecer alguém que está te dando uma verdadeira consultoria? É alguém que te coloca para fazer conta. É alguém que coloca você para ler o contrato. É alguém que pergunta, tecnicamente, se você está fazendo um negócio razoável dentro da sua condição financeira. Muitas vezes você não vai ouvir exatamente o que você quer, mas ao médio e longo prazo você vai ter um ganho patrimonial, e isso é algo que a gente tem que conversar no Imob Podcast. E um dos episódios é quando estou tendo ganho patrimonial. Porque às vezes a pessoa faz um financiamento e ela não está tendo ganho patrimonial nenhum. Eu lembro uma vez que a gente foi bater um papo, eu vou contar para vocês, né, aproveitando aqui o bate-papo com a Dai, quando a gente foi iniciar o nosso trabalho de marketing, a gente foi fazer uma reunião virtual, ela estava lá na casa dela, a gente estava começando a bater o papo e ela virou para mim assim e falou: eu comprei uma casa aqui no meu bairro e tudo. Eu virei e falei: então eu vou te fazer algumas perguntas e vou te falar quanto que custa a sua casa. E ela foi me respondendo as perguntas e eu fui fazendo outras perguntas, e aí ela foi me dando os dados, número de vagas, tamanho do lote, tamanho da casa e tudo. No final eu perguntei: você comprou financiado, por consórcio ou à vista? Eu comprei financiado. Eu falei: então você está casada com esse bem aí durante um bom tempo, porque você não vai conseguir vender o seu imóvel. Nem adianta você pensar nisso agora, está muito no início do financiamento. E isso é parte do atendimento imobiliário. E o que eu vi, na minha experiência, passando por algumas imobiliárias, é que isso não chega até o cliente. E aí veio o desejo, Imob Podcast. A outra pergunta era para quem não é? Para quem não é. É para quem precisa conhecer mais do mercado para saber tomar as melhores decisões
identificar as melhores oportunidades, que talvez uma oportunidade que é boa para mim não é boa para você, não é boa para quem está nos ouvindo. E para quem não é, qual é o perfil de pessoas que vão chegar até o Imob Podcast e que não vai encontrar aqui um conteúdo que seja direcionado para eles? É muito difícil ter alguém que não é interessado em imóvel. É muito difícil. Às vezes a pessoa está muito interessada em ganho financeiro e aí às vezes alguns gurus aí, né, de internet desviam o foco da pessoa para a questão imobiliária, que é onde você mora, que é onde você vive. Eu costumo dizer assim: "Ah, comprar Bitcoin é um sonho". Pode até ser um sonho de curto prazo, mas você não mora dentro do Bitcoin, você não cria uma família dentro do Bitcoin, você não. Eu acho um ótimo investimento, mas não o seu investimento principal. Eu acredito que o investimento principal de uma pessoa é o primeiro imóvel, o imóvel da vida dela, onde ela repousa a família dela. Esse é o imóvel mais importante. E aí, com outra parte do investimento, você transita nisso. É um podcast para fazer vários outros tipos de investimento em bolsa, em ação? Não. Acredito que não vai receber conteúdo aqui para isso. É um podcast para você atendendo e comprando esse curso, vai ganhar dinheiro? Não estou fazendo isso. Eu não estou vendendo curso nenhum, não quero vender curso, não quero vender curso para corretor, não é nada disso. É um podcast informativo do mercado de imóveis. Claro, nós atendemos nacionalmente, mas hoje muito mais focado em Belo Horizonte, Nova Lima, região metropolitana de Belo Horizonte. Nós temos Igarapé surgindo aí como um grande polo de crescimento de condomínios também. Então a gente trabalha um pouco mais regionalizado, mas nós vamos trazer aqui especialistas em investimentos de imóvel em Fortaleza, em São Paulo, Rio de Janeiro, grandes construtores. Para um corretor se informar, esse podcast é válido? Sim. Ah, mas eu quero me formar corretor. Aí você procura a Master Broker, né? Eu e minha parceira Selminha Peixoto estamos de braços abertos para receber você aí que quer integrar numa equipe, numa imobiliária que valoriza o corretor de imóvel, valoriza a captação, valoriza o atendimento, valoriza o seu trabalho. Muitas vezes, né, em várias imobiliárias aí, o corretor é colocado. O corretor já tem essa coisa de não ser muito valorizado pelo mercado, né? Tem aquela frase que é advogado que não deu certo, engenheiro que não deu certo, vira corretor. Então já tem esse preconceito. Dentro das imobiliárias, pô, o cara te trata mal, o cara te xinga, você é uma máquina, você é a engrenagem do negócio e não está sendo bem atendido, bem recebido. A Master Broker, sim, pode ser um ótimo lugar para você se formar corretor de imóvel. Claro, com todos os cursos do Cresce e toda a regulamentação, mas sendo privilegiado. Então, para o corretor de imóvel que quer, não, quero estar antenado no mercado. Sim, o Imob Podcast é um local onde ele vai ganhar muito conteúdo. Então o corretor aqui ele não vai encontrar, né, uma trilha, um método de como fazer prospecção, vender, mas através das histórias, né, de observar as movimentações do mercado, talvez seja um conhecimento mais profundo, onde ele veja outras pessoas, construtores, saiba das tendências, né? E aproveitando que você entrou no assunto da Master Broker, conta um pouquinho para quem está nos assistindo, um pouquinho sobre a história da Master Broker, que tem uma visão que está muito alinhada, né, com o propósito do Imob Podcast, que é ser um parceiro, ser um amigo, não ser aquela imobiliária que visa somente venda, lucro, porque a gente sabe que quando uma pessoa faz um mau investimento, faz a compra errada, ela vai ficar com raiva de quem vendeu, porque a gente gosta muito de comprar, mas a gente detesta o vendedor, porque a gente sempre acha que o vendedor está ganhando
alguma coisa nas nossas costas, né? Ainda mais a gente sabe que o corretor tem a comissão, a gente pensa, poxa, o cara só veio aqui, me apresentou uma casa, apresentou um imóvel, vai ganhar 6% da negociação, que absurdo. E a gente tende a afastar desse cara. E a visão da Master Broker é justamente o inverso, é trazer ele para perto. E acompanhando o trabalho de vocês, pelas primeiras vezes eu pude ver corretores falando não para alguns clientes em relação a alguns negócios. Conta para a gente como que é isso. É, a história da Master Broker eu acho ela muito bonita e é um desfecho de uma migração profissional que eu tive. Eu conheci muitas pessoas importantíssimas no mercado imobiliário. Ele permite que você se aproxime de grandes contatos, mas muito mais do que isso, você focando não no negócio, na venda que você vai fazer, mas sim de conhecer o seu cliente, de entender as pessoas envolvidas naquele negócio, você acaba se aproximando numa amizade, numa questão de cuidado do outro, do próximo, e você acaba conhecendo histórias de vida que você acaba admirando muito. Eu conheci vários clientes que eu admiro demais, eu poderia citar vários aqui, inclusive hoje à tarde eu vou encontrar lá com o Cleomir Júnior, que é um cliente espetacular da Valor Imóveis, a gente já fez entrevistas com ele. Mas uma das pessoas que eu conheci nesse trajeto foi a Selminha Peixoto, minha parceira, minha sócia lá na Master Broker. E a Selminha era uma cliente exigente, uma cliente que estava acostumada com corretores que queriam só fechar um negócio a qualquer custo. E com o atendimento que a gente foi tendo, a gente foi não só criando vínculos e conversando sobre o negócio, foi crescendo em mim uma grande admiração por uma investidora muito capaz, muito forte, uma mulher de fibra para fazer as coisas dela acontecer, mas também foi criando uma reciprocidade no sentido de sempre avaliar o que era melhor para ela. Então ela chegou a comprar 2 ou 3 imóveis assim, onde eu era o corretor que lia o contrato para ela no final da negociação, nem estava participando da negociação e brinco, né? Eu perdi uma ou outra venda, teve até uma venda que ela estava disposta a comprar comigo, já tinha feito visita, tinha feito proposta, estava no finalzinho da negociação, surgiu um outro empreendimento para ela comprar, ela me apresentou, eu falei, nossa, Selminha, isso aí é melhor do que eu estou te apresentando, pode fechar isso. E acabou que ela comprou com outro corretor essa outra oportunidade. E quando me perguntam, né? Ah, mas aí você não ficou chateado, não ganhou uma comissão? Eu falei, ó, ao longo do tempo eu perdi uma venda, mas ganhei uma sócia, né? E esse modelo de atendimento a gente foi introduzindo numa equipe. Então hoje nós temos lá a Márcia, a Ângela, Marta, a Alice, estão chegando pessoas novas, a Jéssica também, são corretores que estão integrando a equipe da Master Broker, mas com o intuito de dar esse tipo de atendimento, um atendimento completo, um atendimento humanizado, personalizado para clientes de alto padrão, de médio padrão, clientes emergentes, mas principalmente clientes que não querem fazer mau negócio, né? Eu tenho orgulho aí de estar no mercado de imóveis há tantos anos sem ter cliente fazendo uma reclamação, fiz uma péssima aquisição com o Daniel. Ah, perdi dinheiro nesse contrato. Não. Ah, fiz um contrato de risco, estou com documentação pendente. Tem gente que está morando no imóvel há 3, 4 anos, até hoje não tem a documentação. Então, toda essa assistência de cartório, assistência jurídica, de documento, a Master Broker está preparada
para atender o cliente dela em um âmbito geral do imóvel. Não apenas vamos aí tirar seu pedido, vamos pegar a DAI, colocar lá na frente do gerente dela e assinar o contrato de compra e venda porque a gente precisa bater meta. Não é assim que a gente trata o nosso cliente lá na Master Broker, não. Então, o cliente da Master Broker, ele não precisa fazer o dever de casa dele, de ficar horas e horas estudando, porque lá ele vai encontrar um corretor que já fez isso por ele, né? Que vai fazer essa assessoria e vai auxiliar ele a tomar uma excelente decisão. Por- Comprar imóvel é boa parte da realização de vida de uma pessoa. Não é apenas estou precisando de comprar uma calça nova, uma blusinha nova, né? Não é uma compra que você imagina arrependimento, né? A compra planejada de imóvel, ela pode ser muito mais do que só adquirir um sonho. Ela pode ser um ganho patrimonial. E quando o cliente começa a entender que a principal economia dele, da vida dele, pode estar justamente aonde ele mora, aonde ele vai ter conforto, aonde ele vai ter qualidade de vida, e aquele bem vai estar sempre se valorizando, ele tomou a melhor decisão de vida, não só para ele. A gente tem que pensar sempre nisso, né? A sucessão é algo muito importante, pensando no sentido de humanidade. O que muitas vezes justifica a nossa estada aqui são os nossos próprios filhos. Então, por que não tomar muito cuidado nessa hora? Essa questão da casa, né? Ela, para algumas pessoas, às vezes é uma única compra. É um imóvel que ela vai adquirir, vai ficar para o resto da vida. Às vezes os filhos, os netos vão morar lá. Acho que todo mundo tem aquela casa de vó, né? Que fica ali, é uma casa cheia de histórias. E eu tenho algumas colegas que não tiveram a oportunidade de morar em casa própria e que contam histórias de transtornos com mudanças, vários aluguéis, e vai para aqui, vai para ali, aquele transtorno de trocar de escola. Então, realmente é uma decisão que uma pessoa, um casal toma, mas que vai impactar, né? Todo mundo, às vezes os pais, né? Ver a realização dos filhos podendo adquirir o seu canto, né? Dali ninguém me tira. E isso realmente é muito importante. E, Daniel, ainda falando de Master Broker, né? A respeito dos corretores, a gente vê também um crescimento, né, do time Master Broker, porque quando a gente pensa em encantamento do cliente, esse tratamento personalizado, a gente tem que pensar também no primeiro cliente da imobiliária, que ele é o corretor de imóveis. Aquela pessoa que poderia estar trabalhando em qualquer outro lugar, mas decidiu trabalhar na Master Broker. Então, isso também é um ponto crucial que o Imob Podcast também vai auxiliar nessa formação, né? Principalmente aqueles corretores que estão chegando, os corretores mais novos, vendo essas histórias de clientes para saber fazer aí essa conquista de mercado com pessoas que já fizeram uma trajetória. Ah, sim, a equipe vai receber isso daí, né? Mas tem mais coisa que o Imob Podcast vai trazer, sabe, Dai? Eu acho que tem algumas coisas que a gente pode já antecipar. Por exemplo, recentemente teve uma renovação tributária, de incentivo tributário na área de imóveis. As pessoas ficaram meio confusas, porque o percentual tributado estava sendo aumentado. E isso era uma coisa boa que o governo estava fazendo, e muitas vezes as pessoas não conseguem ler a notícia. E hoje em dia, né, com toda essa questão de fake news, eu tenho percebido que às vezes a pessoa não leu a notícia completa, não se inteirou completamente, e aí está tomando uma ideia errada do que está acontecendo. O Imob Podcast vai ter, sim, a sua newsletter, vai contar as suas notícias e interpretar na área imobiliária tudo que vai mudando. Nesse caso específico, na nova
configuração que está sendo votada no Senado, está se pretendendo aumentar o incentivo. Então, é por isso que o percentual aumentou. E as pessoas estavam achando, não, mas está aumentando o tamanho do imposto? Não, está aumentando o tamanho que vai ser desonerado, o tamanho da isenção, da tal por cento. Então, é importante a gente estar informando melhor através dessa newsletter. Tem outras coisas que eu acho que são muito importantes. Contar a história de quem já conquistou os imóveis. Nós vamos trazer aqui clientes queridos que adquiriram o imóvel. Tem histórias de clientes que assim chegaram para alugar um imóvel e com 2, 3 anos morando de aluguel, hoje estão comprando a casa dos sonhos e muitas vezes ali no tributário, na contabilidade, nas contas da empresa, tinham ali uma grande condição de capital e não estavam utilizando para isso. A gente ajudou numa gestão financeira interna da família. E eu sou meio apaixonado mesmo com essa questão de cuidar de uma pessoa para que ela também conquiste ali o sonho do imóvel próprio ou também aquele investidor que está sempre procurando novidade. Nós vamos estar aqui recebendo arquitetos, construtores, pessoas que estão trazendo novidade para o mercado imobiliário e que vão ter a oportunidade aqui de apresentar seu pré-lançamento, fazer eventos, cobrir eventos de lançamentos imobiliários, além de oportunidades de mercado. Quando você estiver assistindo o Imob Podcast, nos seus episódios, você sempre vai receber ali algumas dicas que a gente e a equipe da Master Broker preparou para apresentar para vocês. Fora que o papo também pode ser mais descontraído, ouvir histórias sempre nos ensinam algo, né? Eu acho que aí, nesse primeiro podcast, você aí me auxiliando como host, a gente pode mostrar o quê? Uma jovem que, na hora de comprar o imóvel, teve que se virar com um gerente de banco sem saber direito ali qual que era a tabela, price, ou vou fazer um financiamento, eu vou fazer um consórcio. Nossa, será que eu espero e moro um tempo de aluguel? Adquirir com razão é diferente de adquirir com emoção. E eu acho que já fica aí uma dica, né? Vamos comprar o imóvel? Vamos. Mas vamos comprar como? Começa a colocar na ponta do lápis, começa a conversar com um corretor que tenha paciência de te ouvir, né? De entender como que você pretende adquirir, qual é a sua real condição, né? Não adianta querer comprar o que não dá conta de pagar. Amanhã é um outro problema, amanhã é leilão de imóvel, então não vale muito a pena. Então a ideia do Imob Podcast é trazer informação de qualidade para o mercado imobiliário e acho que isso vai mudar um pouco esse conceito de que o corretor de imóvel só quer tirar o pedido, né? Se fosse para ser tirar pedido, vai trabalhar como representante, apesar de que todos os representantes têm que entender daquele produto ali, né, específico. O corretor de imóvel ele tem que entender mais da pessoa do que do produto que ele está vendendo. Você falou sobre, né, investimentos, comprar errado. O dinheiro ele não tem emoção, né? O dinheiro não tem sentimento. O dinheiro ele é racional, não leva desaforo para casa. E em relação ao mercado imobiliário, Daniel, se você pudesse voltar lá 15, 20 anos atrás, quando você alcançou o seu primeiro dinheirinho ali, queria fazer alguma coisa, você teria tomado alguma decisão diferente em relação à sua história se você tivesse um conhecimento do mercado imobiliário que você tem hoje? Uma pessoa
que às vezes tem aí uma reserva, economia, saiu de uma empresa, fechou um negócio, vai chegar aqui, vai encontrar esse monte de histórias, esse monte de conhecimento do mercado imobiliário, ele vai poder fazer um melhor investimento? O que você faria de diferente na sua história em relação ao mercado? Não, ainda bem que é em relação ao mercado, né? Porque se fosse em relação à minha história de vida, eu tinha um monte de coisa para fazer, bem diferente do que eu fiz há 15 anos atrás. 15 anos de história para trás é muito tempo. Eu não conhecia tanto do mercado imobiliário, estava ali na prestação de serviço na área de engenharia, construção civil, que é uma área que movimenta muito o país, mas é bem desgastante, acho de alto risco trabalhar nesse sentido. E uma das coisas que hoje eu faço, que lá atrás eu refutei durante muito tempo a fazer, é a aquisição de consórcio, que eu quero dedicar um episódio de Imob Podcast somente para consórcio, que eu acho que é bem legal trazer aqui especialistas em consórcio. Conheço vários que vão poder agregar bastante. A questão da economia financeira familiar e investimento no patrimônio eu acho bem interessante. E é engraçado, né? Quando você vai fazer um financiamento, quando você vai fazer uma aquisição de imóvel, a renda da família é uma das coisas mais importantes. Mas no dia a dia, as pessoas não tratam isso como uma das coisas mais importantes, né? A pessoa vai entrar num relacionamento, mas ela não fala de planilha e de dinheiro. Ela Não. fala de diversas outras coisas, mas a construção de uma família passa por essa organização. Então, o que eu acho que eu faria diferente era reduzir bastante das emoções e das vontades, e eu tive muitas, e concentraria mais ali na questão da gestão do recurso para ter uma vida cada vez mais tranquila. O mercado imobiliário, ele é uma fonte segura de investimento. O mercado imobiliário, ele te permite altos ganhos de capital de uma forma muito mais segura do que muitos investimentos digitais. Então, eu acho que eu gastei também boa parte do meu tempo querendo lucro rápido, querendo um resultado rápido, e ao longo do tempo comecei a atender bastante clientes muito bem-sucedidos que investiram em patrimônio. E o patrimônio hoje dobrou, triplicou. 15 anos atrás, imagina. Você já viu aqueles videozinhos, meme? Quanto que era uma casa de 200 mil e quanto que é uma casa de 200 mil hoje? Né? Quanto que era uma casa de 1 milhão antes da pandemia? É só a gente lembrar da telecena, Silvio Santos, era o primeiro prêmio, R$ 40.000, uma casa. Na época, você comprava uma casa com R$ 40.000. Hoje, Isso não hoje, tem muito hoje tempo, eu não. acho que não está dando para comprar lote por R$ 40.000. Né? Então, o ganho patrimonial está aí. Né? É claro que tem toda uma questão de inflação, toda uma questão de externa, mas a gente não pode controlar tudo. A gente pode controlar só as nossas ações. E se a gente aprende a lidar com as nossas emoções, as nossas ações, a gente vai conseguir resultados melhores. Com certeza. É, e você falou que perdeu tempo, né, na sua história em relação a outros tipos de investimento. E a história, ela se repete com outras pessoas também, porque hoje nós vemos os gurus falando que não invista no imóvel, pegue o dinheiro, aplique em ação, que é isso e aquilo. As pessoas, né, não têm conhecimento, às vezes, de matemática financeira básica, de saber fazer gestão do seu dia a dia. Acabam fazendo investimentos muito arriscados,
tem oscilações, renda variável, às vezes perde, faz uma negociação. E o imóvel, às vezes, te blinda de você mesmo, porque é mais difícil, né? Você ir lá e liquidar ele. Quem não conhece a história, às vezes, de um tio, um primo, passou por um problema financeiro, estava endividado, vendeu o imóvel, às vezes por metade do valor para poder pagar as contas e no final ficou sem nada. E todo mundo que a gente vê que geralmente hoje tem uma vida financeira confortável, vive de renda, a história é sempre a mesma. Eu fui trabalhando, juntei um dinheirinho, comprei um imóvel, fui comprando outro. E hoje, às vezes, né, consegue desfrutar de toda uma construção. Então, o investimento no mercado imobiliário, ele é isso, né? Ele é mais lento, mas ele é perene, ele é sólido. Ele não é uma coisa que do dia para a noite você vê perder tudo, né? Você falou de Bitcoin. Quem investe em Bitcoin já sofreu assim, já foi do céu ao inferno nos últimos anos. Teve aquele momento lá de baixa. Certamente algumas pessoas falaram: pronto, agora vai zerar, já vou vender tudo. E agora, na alta, a pessoa está. Eu acho super válido o investimento nas criptomoedas, né? Principalmente se você estiver no conforto da sua casa quitada, podendo fazer todos os investimentos que você desejar. Eu quero aproveitar para finalizar o Imóvel Podcast, te convidando para assistir essa jornada de episódios que nós vamos ter nessa sequência aí no seu feed, no YouTube. Mas também eu quero te pedir que você assistindo aí, clique no like, né? Compartilhe esse podcast, compartilhe os nossos próximos episódios. Nós vamos trazer aqui informação que preenche lacunas de conhecimento. A gente está super abertos, né? A Dai aqui nos auxiliando para você colocar no seu comentário sugestões. Não, tem uma dúvida sobre o mercado imobiliário, a gente pode fazer uma live ou um episódio somente de respostas, né? As perguntas que você tiver sobre o mercado imobiliário, desde o cartório até manutenção imobiliária, manutenção de contrato, impostos, que são coisas que as pessoas deixam para pensar só no final, quando já adquiriu, mas tem que pagar isso aqui? Já ouvi muito isso do cliente, quando chega o boleto, né, de imposto para pagar, em TBI e tudo mais. Então eu quero convidar vocês, quero agradecer algumas pessoas que me fizeram chegar até aqui na questão do podcast, principalmente a Giovana Baum, que a gente teve uma parceria maravilhosa no Master Talk. Tem ainda alguns episódios para a gente fazer juntos. E quero te convidar a conhecer o Imóvel Podcast. A partir de agora, a gente quinzenalmente a gente vai ter algum episódio para você. E em breve vai aparecer aí nos rios, nas caixinhas em cima, a nossa próxima convidada. É uma surpresa, fiquem de olho, que daqui a pouco tem uma chamada falando dela, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado, viu, Dai? Seu auxílio para a gente nascer, né? Para a gente nascer? Não, para a gente criar e fazer nascer o Imóvel Podcast foi fundamental. Sem você ter aparecido nesse projeto, eu estava muito perdido. Eu quero até indicar a todos a Olive, que é a assessoria de marketing da Isla Oliveira. Ela é uma pessoa de extremo bom gosto, muito competente, fez uma transição profissional e encontrou exatamente aquilo que ela foi feita para ser. Ela tem uma capacidade criativa incrível, sabe escutar o cliente dela e consegue transformar em realidade aquilo que você estava só no início da imaginação.
Então, contratando a Daisla Oliveira, você tem uma grande assistente de marketing, uma equipe de marketing completa para te atender. Muito obrigada, Daniel. Fico feliz, lisonjeada de participar da idealização desse projeto. Eu tenho certeza que ele vai ser essencial para quem, assim como eu, não tinha conhecimento do mercado imobiliário e que agora não vai ter mais desculpas, né, para não investir, para não crescer o patrimônio e, principalmente, não fazer mais escolhas erradas. Grande abraço e até a próxima. Até a próxima.